A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na verdade, é a última lição desse trimestre, primeiro trimestre de 2023, separados para Deus, na condução e comentário do pastor pós-doutor e doutor Natalino das Neves, pastor formado na PUC de Curitiba, e ele é pastor lá em Curitiba, no Paraná. Aqui embaixo você tem aí a playlist, né, onde você pode assistir alguma aula que você tenha perdido ou algumas aulas. Então clica aí na playlist, todas as aulas estão aí. Tem o número do nosso WhatsApp, 11 São Paulo 989156905. Se você puder, faça uma oferta, faça um Pix para o nosso programa. Eu e o pastor Fernando e a nossa equipe já estamos orando por você e iremos intensificar ainda mais a nossa oração. Então nos ajude fazendo aí, sendo um membro, ofertante mensal, um cooperador. Faça alguma coisa, aquilo que Deus colocar no seu coração. Nesse mesmo número de WhatsApp também, você pode fazer parte das nossas listas de transmissão, grupos de transmissão, em que nós enviamos todos os dias uma rápida reflexão bíblica acompanhado de uma oração que dura no total 3 minutos. Já enviamos pela manhã, né, para as pessoas saírem abençoadas já para o seu dia a dia. Se você quiser fazer parte, é só nos adicionar, nos mandar o seu contato. Também, se quiser convidar a nós, eu e o pastor Fernando, para estarmos na sua comunidade, levando uma palavra, falando de escola dominical, nós estamos também à sua disposição. E a Provix Mercado Shops, né, para você, a livraria online do pastor Fernando, que contribui diretamente para a manutenção desse projeto. Você comprando na livraria online do pastor Fernando, você estará nos ajudando diretamente aqui nesse programa, nesse projeto de ensinar a palavra de Deus. Mas tem também a CPAD, você pode ali, a Livraria do Povo de Deus, comprar bíblias, revistas e etc., material evangélico. A livraria da CPAD aqui em São Paulo agora está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus Ministério do Belenzinho, ali na Doutor Fon, Zona Leste. Então você também ali adquire seu material. E no térreo do novo templo da Assembleia de Deus tem a livraria da associação, sob a responsabilidade do pastor Silas, onde você também encontra todo o material que você precisa para edificação espiritual. Vamos lá então, a lição número 13. Antes, já deixa ali aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, participe conosco aqui diretamente, deixando aí seus comentários, sua avaliação. Fale alguma coisa, mostre que você está vivo e atuante no reino de Deus também. Vamos à lição 13, 26 de março de 2023, última lição do trimestre, as bênçãos de uma vida santificada. O texto áureo está em Romanos 5:10, que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O resumo dessa aula, dessa lição é: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. Os objetivos dessa aula é, primeiro, mostrar as bênçãos da paz com Deus. Segundo, compreender a bênção da alegria da salvação como fruto do Espírito durante as tribulações. E terceiro, explicar a bênção da salvação e da
santificação final. O texto bíblico se encontra em Romanos, capítulo 5, de 1 a 11, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Na introdução, nós observamos, que através da santificação inicial, após essa santificação inicial, que se dá por meio da justificação e regeneração, que é aquele processo da pessoa se arrepender e aceitar Cristo como seu Salvador, o crente então ressurge para uma nova vida. Ele recebe a natureza de Cristo. Essa mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como, por exemplo, a paz com o Senhor, o acesso à graça e a esperança da glorificação final, a alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimentos e a salvação presente que garante a santificação final. É isso, são as bênçãos que Deus concede àqueles que são filhos de Deus. Primeiro, a bênção da paz com Deus, a graça da paz com Deus, conforme Romanos 5:1. O ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado. Já a pessoa justificada por Jesus Cristo, cujos pecados não lhe são mais imputados, desfruta de paz mesmo em tempos difíceis. A pessoa que está em Cristo, ela tem paz. Esta reconciliação traz paz com Deus, pois o castigo ao qual estávamos condenados foi imputado sobre Jesus, foi colocado, foi lançado sobre Jesus. O sacrifício de Jesus, ele derrubou a parede que separava o ser humano de Deus. Efésios 2:14, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Olha, Efésios 2:14, essa Bíblia você pode comprar com o pastor Fernando, na Provix, da Sociedade Bíblica do Brasil, Nova Almeida atualizada. Porque ele é a nossa paz, Efésios 2:14. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, agora só tem a igreja de Cristo, agora só tem o corpo de Cristo, onde todos
devem estar. Fomos religados ao Criador. Nós estávamos desligados. É isso que significa religião, religar, religação. O ser humano sendo religado com Deus. E isso só pode ser feito através de Jesus Cristo de Nazaré. A paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Então não é essa paz com Deus. Alguns entendem que ela é definitiva, independente do que o ser humano faça ou deixe de fazer. Mas não é isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e 7, ele diz, olha só, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quer dizer, está indicando aqui uma permanência de relacionamento com Deus. O salvo vive no Espírito. Nós já falamos isso na lição 12. Se você perdeu, volte lá na playlist e assista. O Espírito vive, o salvo vive no Espírito Santo, e assim como o Espírito Santo, ele é eterno, eterna será a sua quietude com Deus, a sua paz com Deus. E aí ele faz esse questionamento. Você está em paz com Deus? Se eu fosse você, eu escreveria aí embaixo. Eu estou em paz com Deus. Porque você e eu, nós precisamos ter paz com Deus. Por quê? Porque nós andamos com o Espírito Santo. Nós somos dominados pelo Espírito Santo. Número 2. A bênção do acesso constante à graça de Deus. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição. Somente Jesus pode trazer o pecador da perdição eterna, pode salvar o pecador e o santificar. Então ele salva, ele redime e ele santifica. Tá? É o que está em Romanos 3:24. Abra aí a sua Bíblia. Romanos 3:24, logo depois de Atos dos Apóstolos, você tem a carta aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, é somente Jesus que pode fazer isso. O pecado conduz à morte, à opressão debaixo da culpa e à solidão espiritual. É isso que acontece com o velho homem. Mas a justificação aplicada por Jesus se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Vejamos aí, se você não fechou a Bíblia, Romanos 5 e o verso 21. Romanos 5:21 diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que ele está falando que a vida eterna é através de Cristo. Semelhantemente, a vitória de Cristo lá na cruz sobre a morte, porque ele ressuscitou dos mortos, por meio de sua ressurreição, os que foram justificados e santificados pela graça também ressuscitaram para a vida eterna. Efésios 2:6. Vamos lá de novo em Efésios, logo depois de Gálatas. Tem a carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? Então nós fomos ressuscitados com Jesus e estamos assentados
nas regiões celestiais, juntamente com o nosso Salvador. Depois ele diz: a graça de Deus é alcançada somente pela fé. A graça é um favor de Deus que nós não merecemos. Nós temos que crer e receber pela fé. Ela, a graça de Deus, fortalece o crente para que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Somos o que somos pela graça de Deus, por isso devemos ser gratos a ele por tudo. É somente pela graça de Deus que nós estamos onde estamos e somos o que somos. Número 3, a bênção da esperança da glória de Deus. Então nós temos a bênção da paz de Deus, temos a bênção da graça de Deus e agora temos a bênção da esperança da glória de Deus. Vejamos, as pessoas justificadas e santificadas são bem-aventuradas, pois nelas repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Está lá em Tito 2:13. Vejamos aí. Anda um pouquinho para frente, tem Timóteo, logo depois você tem Tito. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, essa grande esperança, diferente daquelas pessoas que vivem distantes do Senhor e são alimentadas por alegrias e motivações efêmeras, alegrias e motivações passageiras. Os santos, são transformados de glória em glória, santificação contínua e progressiva. Então não é uma santificação definitiva da noite para o dia, ela é contínua e ela é progressiva. Vamos ver isso aí em 2 aos Coríntios 3:18. Vira a sua Bíblia aí, por favor. As páginas, a Bíblia não, né? Só as páginas. 3:18. Olha o que o apóstolo escrevendo aos Coríntios diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. Então é de glória em glória, é contínua e progressiva. Eles se tornam, no caso nós, essas pessoas que estão sendo abençoadas, justificadas e santificadas, elas se tornam participantes da glória de Deus, como herdeiros, juntamente com Cristo, para serem glorificados na santificação final, na santificação definitiva, quando então entrará na eternidade com um corpo glorioso. Esta é a grande diferença entre ser criatura e ser filho ou filha de Deus. A Bíblia assegura que ainda não sabemos como haveremos de ser, mas que seremos semelhantes ao Cristo glorificado, e adverte-nos a manter essa condição possível somente por meio da manutenção da obediência. 1 João 3, de 1-3. Então é somente através da obediência que nós vamos chegar até o fim, que nós vamos chegar à reta final, que nós vamos chegar à glorificação e à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos ao tópico 2, a bênção da alegria da salvação. As tribulações conduzem à maturidade. Romanos 5, 3 e 4. Na caminhada do crente para o céu, as tribulações são inevitáveis. Todos os seres humanos, todos os cristãos passarão por tribulações. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos, mas afirmou categoricamente que passaríamos por aflições. João 16, 33. No mundo tereis aflições.
ele não engana seus seguidores. Jesus não enganava ninguém. Na história do povo de Israel, podemos ver que algumas tribulações serviam para o ensino e a correção, a fim de que os hebreus aprendessem a confiar no Senhor. Vamos ver isso lá em Deuteronômio. Eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, na minha humilde opinião. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8 e os versículos 15 e 16. Ele vai falando, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. Tá? Aquele sofrimento do deserto, tudo era pedagógico. Todo sofrimento e tribulação que nós passamos na nossa vida como cristãos, ela é a pedagogia de Deus, é Deus nos ensinando para nos levar para um lugar de perfeição. Então, na nossa caminhada com Jesus não é diferente. Paulo assevera que as tribulações nos levam à perseverança, à experiência, caráter aprovado e à esperança que não confunde. Portanto, quando você pede a Deus mais experiência e esperança, mesmo que inconscientemente, você está pedindo por mais tribulações que o levarão à experiência, que por sua vez lhe trará esperança. Está tudo aqui conectado. Tiago afirma que é motivo de alegria o passar por várias provações, pois por meio delas se obtém experiência com vistas a alcançar a coroa da vida prometida aos que amam a Deus. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 4, versículo do 2 ao 4 e o versículo 12. Tá? Então, nós passamos por provações para ter a nossa fé aprovada por Deus. Número 2, o crente, mesmo enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele diz, no texto de Romanos 8, 35 a 39, o apóstolo Paulo relaciona uma série de intempéries, mas conclui que, mesmo estas dificuldades, não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus. Nada pode separar um salvo do amor de Deus, dos braços de Deus. Quantos exemplos existem na Bíblia de pessoas que renunciaram a tudo de valor, inclusive a própria vida, constrangidas pelo amor de Deus. E aí ele vai citar aqui a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, para constatarmos isso. Pessoas que sofreram absurdos. Quem mantém sua fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus, o exemplo do grande mestre Jesus. Tá? E ele diz, ele no Getsemane, Jesus no Getsemane, sentindo a dor do cálice a ser tomado, questiona este abandono, mas se submete à vontade de Deus por saber que tudo era por amor, inclusive a sua morte. A morte de Jesus já estava prevista lá na eternidade. Ele teria que morrer pelos pecadores. Esta era a vontade do Pai. E ele se submeteu à vontade do Pai. Tópico 2. O amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. O Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus para conosco.
Amor que pode ser evidenciado pela doação divina, Deus dando a sua melhor oferta no nosso lugar, mesmo sabendo que não tínhamos possibilidade de retribuir esse amor por sermos fracos. Nós não temos como pagar o que Jesus fez por nós. O apóstolo então afirma que morrer por alguém justo não seria algo tão incomum, pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram sua vida por uma pessoa amada, um líder carismático ou por uma causa maior. Isso aí é normal. Mas um justo morrer pelos injustos pecadores, isso nunca será visto. É o que Paulo está argumentando aqui nesse capítulo. Por isso, a grande demonstração de amor de Deus pela humanidade é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, devemos ter em mente este amor, principalmente nos momentos de tribulações, sabendo que muito maior sofrimento Jesus passou para que fôssemos justificados e participantes da glória presente e da glória e santificação final que haveremos de ter. Então, no momento de tribulação, você deve pensar na tribulação que Jesus passou por você, o amor de Deus demonstrado lá na cruz do Calvário por mim e por você. Não há nenhuma tribulação humana que suplante, que supere esse amor de Deus tão grande, demonstrado na morte de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, diga não a essas teologias famigeradas que valoriza a terra, que valoriza fazenda, que valoriza dinheiro, que valoriza tanta coisa e desvaloriza a coisa mais importante que um ser humano pode adquirir, que é a salvação eterna da sua alma. Isso não tem preço, nenhum ser humano pode pagar. Por quê? Jesus já pagou na cruz do Calvário. Vamos ao tópico 3, a bênção da salvação e da santificação final, e estamos caminhando já para o final. Primeiro, a salvação. Como é grande a satisfação de saber que tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso! O que seria de nós, de mim, de você, se não tivéssemos tomado a decisão de entregar a Jesus Cristo a nossa vida? Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos hoje? Quem nós seríamos se a nossa vida não estivesse em Cristo Jesus? Certamente não seríamos melhores do que somos. E, acima de tudo, continuaríamos na condição de pecadores, condenados ao julgamento da ira de Deus, na condição de inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Os perdidos que não servem a Deus, eles são inimigos de Deus. Paulo afirma, então, que fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos devido aos nossos pecados, mas agora fomos reconciliados gratuitamente, sem nenhuma condição prévia, a não ser a fé em Jesus. Era a única coisa e é a única coisa que ele exige do ser humano: fé em Jesus, fé no que Jesus fez na cruz do Calvário. Algumas pessoas se esquecem da maior bênção que já recebemos. Seja grato a Deus por sua salvação e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, os benefícios que acompanham a bênção da salvação. Portanto, seja agradecido a Deus pela sua salvação. Número 2, a salvação mantida pela santificação. O que significa isso? Paulo demonstrou sua gratidão pela mudança
que o encontro com Cristo provocou em sua vida. Leia a história de Paulo lá em Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. A mudança de vida deu a ele uma convicção que o ajudou a superar as dificuldades. Antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma posição privilegiada. Paulo era rico, né? Junto à elite do judaísmo, ele era um dos mais proeminentes escribas, estudiosos da Torá daquela época, que era almejada por muitas pessoas. Então, a posição que Paulo tinha na sociedade, ela era elevadíssima. Muitos queriam estar no lugar de Paulo. Quando escreveu a carta aos Romanos, já não tinha mais aquele status. Paulo perdeu tudo por amor a Jesus Cristo. Entretanto, a experiência da justificação e da santificação o libertou do domínio do pecado e deu-lhe a segurança que nunca havia conquistado com sua vida religiosa. Ele era uma pessoa muito religiosa, mas perturbada, sem paz. É isso que ele está dizendo aqui. A garantia da salvação presente e da comunhão com Deus proporcionam ao apóstolo Paulo a convicção, pouco antes de sua morte, de ter combatido um bom combate e guardado a fé. Ele escreveu isso lá em 1 Timóteo 4, 6 e 7. Segurança garantida somente às pessoas que, por meio de uma vida devotada e de santidade, mantêm seu ideal de obediência e gratidão a Cristo. Então, a vida da pessoa que nasce de novo, que recebe a Cristo como Salvador, tem que ser uma vida de devoção a Deus e uma vida de santificação. E por que eu estou enfatizando isso? Porque há algumas teologias modernas e pós-modernas que diz que você pode viver do jeito que você quiser. E você não precisa manter vida de santidade, você pode fazer do seu corpo o que quiser, porque a sua salvação, ela é eterna. Ninguém pode roubar a sua salvação. Nós não cremos desta maneira. Nós cremos que tem que haver, sim, uma vida devotada a Deus, uma vida de santidade, porque Deus, ele é santo. Então, a nossa vida foi convocada para uma vida de santidade e gratidão, né? E o subtópico 3, a salvação futura e glorificação, que será obtida com a salvação final e definitiva. Paulo desejava, então, que todas as pessoas tivessem a mesma paz que ele tinha e certeza que ele tinha da sua salvação. Há muitos cristãos que têm dúvida acerca da sua salvação. É bom a pessoa pesquisar e procurar saber por que isso acontece, onde é que está a falha. Ele não se arrependeu do que havia feito e de tudo que havia deixado para trás a fim de seguir a Cristo. O apóstolo tinha por certo que a obra de Deus na sua vida não havia acabado e que continuaria sendo aperfeiçoada até a vinda de Cristo. Então, durante esta vida, haveria e há para todos nós um aperfeiçoamento até chegarmos à vinda de Cristo. Esta é a gloriosa esperança. Paulo, além de ter certeza de ter combatido o bom combate, também tinha certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro. 2 Timóteo 4 e 8, uma vida eterna com Deus. Tá? Então, isso aqui é Paulo, a vida de Paulo, ele declarando, escrevendo as suas cartas a Filipenses, a Timóteo, falando que nós temos a garantia da vida eterna com Deus. A pessoa, então, que ama ao Senhor, sente alegria e prazer em fazer a sua vontade, em viver debaixo, dentro da vontade de Deus. Tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final e definitiva. Mas, para chegar lá, é preciso andar
no caminho da santificação no presente, aqui hoje, nesta vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já está escrito e nós tratamos disso nessas 13 lições. Sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Terminamos aqui então a 13ª lição do primeiro trimestre de 2022. Deus te recompense por ter ficado até o final desta aula, desse trimestre. Obrigado pelo privilégio de ter você como nosso telespectador, alunos, estudantes da Escola Dominical, todos nós buscando melhorar na aprendizagem, no ensino da Palavra de Deus. Terminamos a lição 13, as bênçãos de uma vida santificada. Espero você, em nome de Jesus, para o próximo trimestre de 2022. Que você e a sua família sejam abençoados por Deus, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se Deus quiser.